E aí, povo, hoje vamos dar beleza aos nossos componentes, vamos enfeitar eles com o nosso Style Sheet do React Native. E ele é semelhante ao CSS, que você já está acostumado, só que tem algumas diferenças que a gente vai destrinchar bem direitinho aqui. Preparados? Então, sim, bora! E aqui em cima vamos importar o nosso Style Sheet. Mas, Paulo, o que é esse Style Sheet? Do que se alimenta, onde vive? Então, João, ele é um API do Native que serve para criar estilos em documentos JavaScript e TypeScript também. Neste caso, em documentos JSX, TSX, que é bem melhor no caso, sempre repetindo. Com ele, nós criamos vários estilos, dando nome a cada um deles e depois aplicando em nossos elementos nativos do React. Dentro de cada estilo, utilizamos um atributo bem parecido com o CSS, mas não se confunda, ele não é CSS. Podemos dizer que ele é um objeto JavaScript validado, neste caso, ou seja, quando o Native for ler o seu código JSX ou TSX, que seja, ele, além de modificar os componentes em elementos nativos, ele também converterá o objeto do Style Sheet em estilos nativos daquela plataforma que lhe é aplicado, seja iOS, seja Android. É basicamente uma instrução de como seu celular vai maquiar o seu aplicativo, a sua tela, no caso. Fazer uma make na sua tela, bem bonita no caso. Você precisa entender também que há algumas diferenças entre o CSS que estamos acostumados com o Style Sheet do React Native. Como, por exemplo, não existe aqui classes, não existem IDs, não existem heranças de estilos, ou até mesmo pseudo-elementos como costumamos fazer no CSS padrão. E diferente da web, que tem o Flex Direction padrão como row, já que normalmente usamos uma tela maior na horizontal, aqui no mobile temos o Flex Direction como column. Ou seja, na web, normalmente nosso Flex Direction está na horizontal, no mobile, normalmente, por padrão, nosso Flex Direction está na vertical. E aqui nós não usamos pixels como medida, apenas digitamos o valor. E o Native interpreta como DP. Mas, peraí, o que é esse DP? Este DP, meu caro, minha cara, significa Density Independent Pixel, que é uma unidade usada no Android, neste caso. No iOS também tem a sua unidade relativa, que significa que ele é uma unidade de medida independente do tamanho da sua tela. Em outras palavras, o DP é um pouco mais flexível do que os pixels, justamente por causa das resoluções variadas que você pode encontrar em vários dispositivos hoje em dia. Seja novos ou sejam antigos, até mesmo dispositivos que têm uma tela semelhante podem ter uma resolução bem mais diferente e isso pode afetar o seu app, seja dispositivos novos ou antigos. Mas em muitos casos nós usamos porcentagem também para funcionar igual como a gente faz na web. Mas isso vai depender muito do elemento. Lembre-se que nem sempre a gente vai colocar valores fixos e nem sempre a gente vai colocar valores voláteis, flexíveis. Dependendo do elemento que você estiver tratando, a gente vai aprender aqui como usar cada um deles. O Style Sheet é bastante prático e é bom para casos rápidos, mas sim, é possível também usar ele em aplicações inteiras e fazer um bom app com ele também. Contudo, existem outras bibliotecas que não são nativas, ou seja, elas não vêm por padrão no React Native. E que também te entregarão o estilo, em outro nível, mas isso veremos em outros módulos futuramente, pois vamos com calma, não vamos colocar os bois na frente da carroça. Ou são os jumentos, ou são os cavalos. Eu nunca sei como é esse ditado. Enfim. E ao importar ele do React Native, por padrão, vamos colocar ele lá embaixo, criando uma constante com o nome styles, também por padrão, e atribuindo essa constante ao stylesheet.create. E dentro desta função nós podemos criar os nossos estilos, como por exemplo o container, que também por padrão é o nosso elemento raiz do componente. Vamos dar a ele aqui um flex zoom, como já vimos nas aulas passadas, mas agora vamos também colocar um justify content,
que é uma propriedade Flexbox que tem o poder de alinhar os seus componentes filhos. Ele coloca ordem na casa. Temos várias opções aqui, vamos usar a mais utilizada, no caso a Center. E em verde e branco, como era antes, eu vou colocar aqui um cinza bem mais bonito, bem mais maneiro no caso, bem mais estiloso. Agora a gente não precisa mais dessas chaves aqui dentro, nós simplesmente podemos apagar, chamar nossa constante styles, e com um ponto chamar o estilo container que criamos lá embaixo e voilá, aqui está. Eu vou mudar aqui só para vocês verem o Justify Content atuando. Mudando para Flex End, ele joga tudo para baixo. E se voltarmos para o Center, ele fica tudo no meio. Lembrando, meu povo, que eu coloquei mais duas views aqui. Uma para agrupar Welcome to my world e a outra para agrupar o resto dos elementos, que a gente vai deixar isso aqui bem estilizado. E pegando esse primeiro grupo, vamos criar um estilo para ele chamado Top Welcome, com um Flex 1 para que ele se estenda por todo o seu componente Py, e um Justify Content, eu vou colocar um Flex End, como eu mostrei agora há pouco, e vamos dar um Padding Top também aqui, e um Padding Bottom. É bottom? É bottom. E um Align Item Center. Mas, Paulo, qual a diferença do Justify Content e do Align Items? Ambos não alinham elementos filhos? Sim, mas o Justify Content está relacionado ao eixo principal. Lembram do que eu falei lá atrás, que o Native, o seu eixo principal é o vertical, ou seja, é o column. Ou seja, é nesse eixo principal que o Justify Content ele vai atuar, enquanto o Align irá atuar no outro eixo, o horizontal. Ou seja, no Justify Content eu vou estar alinhando meus elementos na vertical, enquanto no Align Items na horizontal. Porém, se você obrigar o Flexbox ou Flex Direction daqui a ser row e não column, ambos se invertem. E aplicando aqui o estilo, assim como fizemos antes. E precisamos também estilizar o nosso texto de boas-vindas, no caso. Vamos lá criar, vou chamar aqui de logo text style, nome bem grandinho, mas serve, com uma cor branca, o seu font family de 20. Lembrando que isso não são 20 pixels, muita gente confunde. Eu até mesmo confundia no começo. Mas sim 20 dp, que a gente nem precisa colocar, é só taca-lhe o 20 e seja feliz aqui. E um letter spacing. E cara, eu gosto muito desse atributo. Para afastar as letras de uma palavra. Por exemplo, você coloca o letter space e coloca o valor, aí ele afasta uma letra da outra. E aí está o nosso welcome. E voltando aqui, vocês não concordam comigo que, no padding aqui, que o espaço que eu estou criando para cima também é o mesmo espaço que eu estou criando para baixo? E não seria muito melhor, vocês não concordam, se a gente tivesse um único atributo que define tanto o espaço de cima quanto o espaço de baixo? Ok, no CSS a gente usaria apenas o padding, mas temos um problema. No padding, ele aplicaria esse espaçamento em todos os lados, seja em cima, seja embaixo, seja à esquerda, seja à direita. E eu não quero um left e um right padding aqui. Um padding left e um padding right. Mas no Native, minha amiga, meu amigo, ou até meu inimigo, no Native tem uma propriedade solpitel, que é o padding vertical e o padding horizontal. Ou seja, se você quiser aplicar o mesmo valor em apenas um eixo, vou colocar aqui um background red só para vocês verem melhor.
Opa, viram? Muito bom, né? Vamos então estilizar o body, o nosso próximo container. E vamos colocar um flex 2 aqui. E agora, o que raios é esse flex 2? Eu já aprendi o que era flex 1. Pois bem, como já sabemos o que é flex 1 e o que ele vai fazer no container, no elemento, ou seja, no que for, estender-se por todo o seu componente pi. E já que temos um container flex 1 aqui dentro, e o que aconteceria se eu colocasse outro flex 1? Cada um pegaria 50% do espaço permitido. Se tem dois elementos flex 1, eles dividem o espaço igualmente. E se eu colocar um deles como flex 2, que é o nosso caso? Percebam que a lógica aqui é essa. Dois elementos, cada um com flex 1. Então, cada um ficaria com 1/2 do espaço. Se temos três elementos, cada um com flex 1, cada um ficaria com 1/3 do espaço. E se for apenas dois elementos, um com flex 1 e outro com flex 2, que é o nosso caso? Um deles vai ficar com 1/3 do espaço, que é o do flex 1, e o elemento que tem flex 2 vai ficar com 2/3 do espaço. Entenderam? Pegou essa? E vamos dar aqui um justify, só para cima, um fundo branco e que ele tem uma largura de width de 100%. 100% tá bom. E para deixar mais bonito, vamos usar o nosso Border Radius, que serve para arredondar as bordas. Se você já vem do CSS, você já está acostumado com essa funcionalidade. E olha como fica com 20, com 50 também. Mas, meu amigo, aqui tem estilo. Vamos colocar uma curva apenas em uma das bordas para ficar mais bonito, para ficar mais estilizado. Então a gente diz que é border top left radius. Ou seja, a gente está pegando apenas a borda do canto superior esquerdo. E vamos fechar com 70 dp. E ficou bem colado aqui, mas a gente dá um jeito. Visto que daremos um jeito, vamos criar um estilo title for login. Com o align self center e o align item. Quer saber? Apaga esse align self aqui. Esquece o align self, eu viajei aqui. Viu? Já tirou ele de lá. Vamos dar um color black, mesmo que o padrão da fonte já seja preto, ou seja, tudo que você digita já saia preto aqui. Nunca se esqueçam de colocar o color em todo o texto que você vai usar, pois se o dispositivo que esteja instalado aquele app estiver usando alguma configuração que muda a fonte dos aplicativos, cara, isso vai dar uma dor de cabeça enorme para você mudar depois. E lá vai você procurar todos os textos e colocar um color nele. E o margem vertical, que também é um oferecimento do Native e companhia, de 5%. Tamanho e espaçamento entre letras. Precisamos também estilizar os nossos inputs. Utilizando tudo que já aprendemos aqui. E dessa vez vamos utilizar o Align Self, finalmente, para esse carinha aqui se alinhar a si próprio mesmo. E dá-lhe pleonasmo, né?
Só vamos ajustar aqui. E é isso aqui também. Isso aqui também. Bom, e nosso button não pode ficar de fora. Vamos estilizar esse menino aqui. E esse rodapé ficou muito colado. E agora, como eu faço para empurrar ele lá para baixo? Porque o rodapé é lá embaixo, não lá em cima. Não o roda-cabeça, no caso. É bem simples, no caso. Vamos fazer de um jeito bem prático aqui, usando o Justify Content. Vamos criar mais duas views aqui, para agrupar os inputs e o título, e deixar o rodapé em uma view própria. E lá em nosso estilo do body, vamos mudar o Justify para Space Between. Pois com essa propriedade, se tiver dois elementos, ele arrasta um para cada extremo da tela. Que nesse caso seria em cima e embaixo, já que a gente está no ângulo vertical. E por fim, vamos dar um estilo ao nosso rodapé, né? E para deixar nossa tela mais do que linda, vamos criar aqui um circle. E como se faz um círculo, Paulo? Vamos dizer sua altura, sua largura, dá uma cor e olhem, é a bola quadrada do Kiko. Ok, mas eu posso ir arredondando as bordas dele até virar um círculo perfeito. Porque por padrão, o valor exato para criar um círculo deve ser metade dos valores do seu height e do seu width. Cerca de 60 no caso. Já que aqui é 120, vamos colocar um 60 no border radius. E é isso, meu povo. Estilizamos a nossa primeira tela em React Native e próxima aula veremos mais sobre as funções prontas do React e fazer essa tela se tornar um pouco mais utilizável do que já está. Vamos criar as interações. Beleza então? Valeu!